Antigamente, eu brinco, antigamente a gente tinha muito mais vendedor do que mostrador, né? Tirador de pedido. Parece que enquanto muitas empresas esperam o mercado apontar o caminho, me parece, daí é uma percepção minha, que vocês estão escolhendo abrir este caminho. É isso, cara. Se tu quer realmente ganhar, tu quer o valor, ele de fato tá no trabalho, né? Questão de legado, né? Eu sei que eu não vou estar mais na frente da Léo daqui 10 anos, espero que a empresa cresça para uma gestão profissional, que o Gustavo consiga participar só do conselho e continuar fazendo o que eu gosto. Eu gosto de criar produto e vender, cara. Esse é o meu negócio. Eu sou o Jonathan de Lima, sócio-diretor da Egos Consultoria, e hoje vamos falar sobre inovação. Mas quando a gente fala sobre essa palavra, inovação, a gente lembra muito de robôs, lembra de inteligência artificial, lembra de situações que são longe do nosso dia a dia quando a gente vê pequenas empresas ou médias empresas, né? Mas será que inovar realmente é isso? E é sobre isso que a gente vai falar hoje com o nosso convidado. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros masters aí. Temos a Etus Imports, nosso grande parceiro, estivemos juntos em mais uma feira aí em São Paulo na última semana. Também agradecer a Lazo Digital, nosso grande parceiro das nossas mídias aí, do nosso tráfego pago. A NAC Comunica, que é responsável por toda a nossa comunicação visual aqui da Egos Consultoria e também do podcast Egos Talks. Temos também o grande parceiro da Empório Gastro, que acreditou no projeto e continua acreditando aí conosco e está dentro dessa nossa operação aí. Vamos lá então, apresentar o nosso convidado de hoje. Gustavo, muito bom ter você aqui. Gustavo, bom dia. Gustavo, que é de um relacionamento já nosso aí já fomos vizinhos, né, Gustavo? Fomos vizinhos, amigos. Já fizemos negócios juntos. Fizemos grandes negócios juntos. É muita alegria te ter aqui, tá, Gustavo? É um prazeraço mesmo te ter aqui. Mas antes de apresentar o Gustavo empresário, quero apresentar um pouquinho do Gustavo pessoa, né? Gustavo é marido, é pai da Catarina e da Cecília, duas princesinhas. Aí. Tive a oportunidade de ver o nascimento das duas praticamente correndo pelas estradas do condomínio lá, né? E Gustavo, eu busquei algumas informações para falar do Gustavo, né? Eu acho que, por tudo que a gente já conversou, assim, eu vejo que hoje tu escolheu dedicar a tua vida a construir sonhos. Na verdade, o cara vai ficando mais velho, ficando mais maduro e tu precisa entender para que tu serve, né? Para quê, para quem, por que tu serve. E hoje eu me dedico a realizar os meus sonhos e os sonhos daqueles que estão comigo, né? Então hoje, até construtor, pai, de certa forma brinquei de ser escalador um pouco agora no Everest, já brinquei de ser corredor, mas hoje, cara, um realizador de sonhos, essa é a minha proposta. Eu acho que foi essa frase assim, que eu busquei conhecendo o Gustavo como pessoa também, vendo o Gustavo empresário. Eu acho que sim, não só o Gustavo, mas como a Lial, né? Ela é uma construtora de sonhos, né? Porque ela traz isso. Então não são apenas prédios, né? Eu até coloquei aqui, vocês mudaram a forma de as pessoas enxergarem Lajeado. Na verdade, a construção civil, né? Quando todo negócio ele é extremamente competitivo, ele tem suas particularidades. Imagino que o teu negócio também seja um mercado diferente, tu tem que ter muita perícia para poder entrar, principalmente visitar outro país, falar com o empresário daqui a pouco com a dificuldade da língua, com a do conhecimento, com as práticas e costumes que não são os mesmos. Mas a construção civil, ela tem uma particularidade muito grande, que ela é um mercado extremamente familiar e conservador, né? E a gente, infelizmente, não teve família construtora, né? A nossa empresa não foi criada há 40 anos atrás e pelo pai ou pelo avô, passou pro filho, ela não é isso, então eu não sou uma empresa familiar, e muito menos conservadora, porque eu não tenho tempo, né? Então quando eu vou falar de conservador, é algo que perdura por muito tempo, né? Que se mantém aquelas práticas por um bom tempo. Então quando a gente criou essa nossa empresa, a gente falou, cara, não tem como competir com os outros sendo familiar e conservador. Esquece, nós sempre vamos perder. Então nós temos que ser o contrário, é arrojado e profissional. Uhum. Então, essas são as características da consultora, e aí às vezes troca o arrojado por inovador, com coragem, né, sem medo de fazer as coisas. Então, esse foi o DNA de quando a gente buscou, e acho que é por isso que transformou, né? A gente conseguiu transformar um espaço da cidade, ou tá transformando ainda, criando essa história muito bonita, justamente por causa desses valores.
E é exatamente isso que eu quero começar o nosso podcast, Gustavo. Vamos Falando lá. sobre... Voltando um pouquinho na história, né? Todo mundo conhece a Leal hoje, mas eu queria conhecer a Leal que não existia. Lá antes, quando vocês nem tinham Leal ainda, o que você acabou de dar um briefing aqui um pouquinho sobre como nasceu esse teu desejo de empreender. Eu sei que é você e o seu irmão num princípio, né? Uhum. Hoje teu irmão tá alçando novos passos Novos aí, voos. novos voos dentro do... Continua junto, né? Obviamente, a gente continua dividindo responsabilidade. A Leal não foi fundada por mim, né? Então muita gente tem dúvida. Eu vim para ela depois de 2 anos e meio de fundação, tá? Eu trabalhava... informação nova. Eu trabalhava, tinha uma outra construtora, uma outra empresa de construção civil, prestava serviço para multinacional, BRF, JBS, órgãos públicos, institutos. Então, eu tinha uma empresa disso lá no centro-oeste do país, Mato Grosso do Sul, e fui convidado pelo Roberto para, cara, vamos fazer uma consultora, vamos criar um negócio do zero, vamos fazer prédio. Tava muito bem onde é que eu tava, vim para Lajeado, fiz uma primeira visita, cidade muito bonita. Aí comecei a me apaixonar pela qualidade de vida daqui, né? Eu que vivia em capital, morava em hotel, morava dentro do carro, né? Quando o cara é novo, tu se sujeita a coisas Essa história eu conheci um pouquinho em algumas rodadas de churrasco aí. Então a gente acabou fazendo a empresa, mas o muito legal quando o Roberto me convidou para entrar para a consultora, isso há quase 10 anos atrás, a Leal hoje tem 12 anos, então fazem basicamente 9 anos que eu entrei, 9 anos e meio. Ele falou, cara, a gente vai ter uma empresa que vai enriquecer as pessoas. Quem tá dentro dela, quem tá do nosso lado, quem participar, quem acreditar nela, ela tem que enriquecer. Porque se esses caras que estão com nós ganharem dinheiro ou realizarem as coisas, a gente vai conseguir fazer a nossa parte também. E esse sentimento foi acabando vindo, a gente foi criando a Leal, né? Foi fazendo. Claro, tu descobre ao longo da vida que tu não vai ser capaz de fazer muitas coisas. Essa história que tu pode fazer o que tu quiser é mentira. Tu tem limitação de tempo, tem limitação de espaço, tem limitação geográfica. Né? Se tu tem filho já fica mais difícil, nós estávamos falando, né? Pô, vou, não vou, leva a criança, não levo. Então, a gente entende isso, né? Que de certa forma, não que a gente seja limitado, mas o mundo, de alguma forma, ele tenta impor barreiras que tu não vai conseguir daqui a pouco fazer tudo, ou, por exemplo, não vou fazer 50 prédios na minha vida, eu sei disso. Eu não vou ter saúde ou sanidade mental para tocar essa empresa nesse processo de crescimento por mais 50 anos. Então, já que eu vou fazer poucos na vida, que sejam os mais incríveis, né? Essa é a filosofia da consultora. Então, o nosso prédio sempre pode ser o último, né? Ele sempre pode ser o último, pra gente sempre tentar acabar ou encerrar essa empresa com chave de ouro. Que frase, hein, Ana? Faz esse corte aí. E essa é uma coisa que a gente faz, a gente não se arrisca, a gente nunca se arriscou ou se arrisca em qualquer projeto. Os nossos projetos sempre tem que ter a capacidade de, cara, os caras fizeram o melhor projeto, fizeram o melhor prédio. Sempre o último tem que ser o melhor do que o anterior. Não porque a gente tem esse papo que a melhoria contínua, a gente tem... Não, a gente tem que fazer porque se for só mais um prédio, a gente perde a nossa essência. Então, todos os nossos projetos, desde condomínio, vertical, comercial, eles sempre tem que poder ser o último. A gente tem que sempre poder, meu último empreendimento ou meu melhor empreendimento sempre é o último que eu tô fazendo. Por causa dessa questão de legado, né? Eu sei que eu não vou estar mais na frente da Leal daqui 10 anos, espero que a empresa cresça para uma gestão profissional, que o Gustavo consiga participar só do conselho e continuar fazendo o que eu gosto. Eu gosto de criar produto e vender, cara. Esse é o meu negócio. E acredito que sei fazer uma boa gestão pelo tamanho da empresa que a gente tem. Mas a gente tem que também dar oportunidade para as pessoas virem crescendo, né? Então, a gente falou que é uma empresa... Lá no começo eu falei, cara, a gente não é familiar e não é conservador. E não é Lucchesi Construtora. Por que não é Lucchesi? Porque eu preciso que alguém que não seja Lucchesi um dia possa ser dono, possa ser o presidente dessa empresa, possa ser o conselheiro dessa empresa. Né? Quando eu dou para minha empresa e eu digo que ela não é familiar, não é conservadora, o nome da minha família, da minha filha, eu tô completamente ao contrário falando, né? Então, esse é o sentimento da consultora. Quem tá dentro um dia pode crescer, a cadeira do Gustavo pode estar dentro. Eu acho que isso que nos motiva, né? Isso que tá gerando a inércia na empresa. E Gustavo, podemos dizer hoje que você chegaram num momento que você e seu irmão pensaram, nós não queremos ser apenas uma construtora? Com certeza. É muito fácil tu... E quem mais influenciou isso hoje? Foi vocês dois ou teve uma visão fora eu vou te dizer assim, Jonathan, é óbvio que a gente trabalha pelo dinheiro, né, mas chega num determinado momento que não é mais dinheiro.
né? Pô, tu já mora numa casa legal, tu já tem um carro legal, tu já tem um relógio legal, tu já viaja para lugar legal. E continuar a fazer por fazer seria mesquinharia ou seria ganância. A gente continua fazendo e crescendo para que as pessoas que me ajudaram a crescer e ter o que eu tenho consigam conquistar. Então, por exemplo, no último ano, a gente continuou a guinada ou o crescimento da própria consultora, porque eu quero que meu engenheiro que está comigo há 10 anos, cara, conquista a casa dele no condomínio. Eu quero que o meu encarregado de obra, que ele até fez a casa do pessoal aqui, do pessoal da Like Videos aqui, há 12 anos atrás, cara, que ele faça a casa dele também. Só que se eu parar, ele não vai fazer. Ou pelo menos ele não vai fazer no tempo que eu quero que ele faça. Então, no meio do caminho, tu percebe que não importa o que tu faz, importa quem tá contigo. Então, esse é um sentimento que a gente tem e fica muito claro para quem trabalha comigo e para quem até investe comigo. Eu quero que tu vá bem. Cara, se tu for bem, meu trabalho fica mais fácil. Se tu vai bem, tu vai dedicar teu tempo, que é o ativo mais precioso para mim. E se tu dedicar esse ativo mais precioso para a Lial, para o Gustavo, para os interesses da empresa, a empresa vai crescer e vai dar certo. E tu sabe, Gustavo, que a gente tem um propósito na Egos, daí falando de Egos Consultoria, né, que é a nossa empresa, que é a detetora do podcast aqui. Eu sempre falo para todo mundo da nossa equipe, cara, a partir do momento que a gente colocar dinheiro na frente do propósito, a gente não vai crescer. O dinheiro é importante. É que o dinheiro, né, cara, tu tem que entender, isso é uma coisa que a inteligência artificial tá atrapalhando um pouco. Tudo que tu consegue replicar muito fácil ou conseguir de algum outro lugar, por exemplo, dinheiro ele tem em qualquer lugar. O que tu não tem é gente querendo fazer o que tem que ser feito, né? Uhum. Projeto, construção civil, tijolo, concreto tem em qualquer lugar. O que não tem é algo pensado para as pessoas realmente utilizarem, fazer seus negócios crescer. Então tudo que tu consegue replicar perde valor, ou vira commodity. Então eu brinco, eu não contrato mais por técnica, eu contrato por princípio, né? Eu não contrato mais porque o cara se formou na URGS, eu contrato porque a base de família dele é o mesmo valor que o meu. Porque técnica, dinheiro, isso se compra. O que tu não compra é aquilo que tá lá dentro do cara, ou aquilo que de fato é o propósito da empresa. E isso não tá à venda. Isso a gente tem que cuidar para nunca replicar. Cara, isso conectou bastante com o que eu penso. E às vezes eu vejo, sabe, que dentro da empresa eu penso dessa forma e tento que as pessoas pensem da forma igual, porque eu acho que o mundo pode ser assim. A gente pode pensar dessa forma, as pessoas podem pensar conosco dessa forma. Eu acho que todo mundo... É aquela questão do ganha-ganha que todo mundo comenta, mas às vezes não executa, né? Isso aí. Ganha-ganha, mas... na prática? Eu sempre tento ter uma empresa, cara, na qual eu trabalharia. Essa é a minha... Eu acabei de reformar meu escritório, que tinha 3 anos, que estava novinho. Troca a cadeira, troca a mesa, aumenta, dá mais espaço, mais conforto, faz o cara se sentir orgulhoso. Porque, de novo, cara, se o cara tá dedicando aquilo que é o mais caro dele, que é o tempo, pra mim, velho, que no mínimo ele tem orgulho e que no mínimo, cara, ele sinta que aquilo é dele também. Então, esse é o modelo de empresa que a gente tem, cara. Tu tem que ter uma empresa na qual tu trabalharia. Se tu não trabalharia na tua empresa, meu velho, provavelmente tu não tem uma empresa. Então, essa é uma coisa que a gente tem muito lá na consultora, né? Eu brinco, cara, eu quero sim, cara, que o meu estacionamento esteja cheio de carro zero. Eu quero que meus pedreiros, cara, comprem o carro do ano, eu quero que eles comprem a casa, que eles, cara, façam financiamento imobiliário, comprem lá e dá outra consultora, um apartamento, se precisa, mas fiquem tranquilos. Cara, a gente vai estar junto para fazer vocês dar certo. Então, a nossa equipe hoje, cara, eu tenho mais de 20 caras que estão há 10 anos comigo. Esse é o meu maior ativo. Né? Tu vai pegar hoje empresas normais, cara, um funcionário fica em torno de 3 a 5 anos numa empresa média, a gente tem esse dado, e sai. Ele só sai por um motivo. Por dinheiro. Não é nem pelo dinheiro, cara. O dinheiro, eu brinco, né? Ele é a consequência do elogio de adulto é Pix. Isso aí. Elogio do adulto é um Pix. Exatamente. Mas não é só dinheiro. É a falta de reconhecimento, a falta de orgulho de trabalhar naquele lugar e a falta de propósito. A gente contratou... Que faz o dinheiro ser acima disso aí. Que faz o dinheiro ser acima disso aí. Exatamente. E a gente contratou uma menina há 6 meses atrás, né? Quando eu voltei da minha viagem, a gente contratou uma menina para trabalhar na Lial. Cara, fantástica. Ela tinha 10 anos da outra empresa e queria experimentar algo novo e veio. Ela chegou na segunda-feira, eu voltei de viagem na quarta. Na quinta-feira eu cheguei no meu escritório e falei, pessoal, hoje nós vamos quinta, sexta, sábado, domingo, das 7 às 3 da manhã. Quem não quiser, não tem problema. Quem quiser, a gente precisa organizar esse lançamento. Ela trabalhou comigo quinta, sexta e sábado. Domingo ela veio um pedacinho e segunda ela pediu pra sair. Ela falou, cara, é incrível trabalhar aqui, mas
É insano. É insano, cara. Eu falei, é insano, só que tá todo mundo feliz, né? E todo mundo remunerado, e todo mundo ganhando, e todo mundo realizando sonho. Então, o cara tem que cuidar quando tem uma empresa, né? Porque, de novo, a gente, de verdade, a Leal tem valor porque tem gente dentro. É E isso. tem uma característica na Leal que sempre me chamou a atenção, tá? Inclusive me chamou a atenção para investir com vocês, né? Na compra da minha casa, dentro do condomínio lá no Viva Conventos. Inclusive, parabéns de novo, né? Um condomínio, eu acho que conecta muito com pessoas como a gente, família, né? Eu tenho orgulho de hoje dar pro meu filho a infância que eu tive, de futebol na rua, de pet calço. E corre, você sabe, você vê, não para um segundo, e agora juntaram uma trupe ali na frente da rua só de gurizada, que é incrível. É isso aí. Parece que enquanto muitas empresas esperam o mercado apontar o caminho, olha só, enquanto muitas empresas esperam o mercado apontar o caminho, me parece, daí é uma percepção minha, que vocês estão escolhendo abrir este caminho. Pô, bicho, o ouro sempre tá embaixo da terra, né, velho? Ele nunca vai estar na árvore plantado, uma fruta. É isso, cara. Se tu quer realmente ganhar, tu quer o valor, ele de fato tá no trabalho, né? Tu tem duas maneiras sempre. Ou tu segue uma tendência, ou tu cria uma tendência. É muito mais fácil seguir, né? A gente percebe que muita empresa segue o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, a Leal a gente vendia em 36 vezes. Aí vai lá várias empresas 36. Daí eu fui para 66 vezes. Aí eu faço um prédio comercial, daí o cara faz um prédio comercial. Aí eu faço um residencial. Aí eu faço uma torre mista, o cara vai lá e copia uma torre mista. Só que ele não entende o porquê, né, das coisas. Então, quando tu segue uma tendência, tu sempre tá copiando algo. Quando tu cria algo, tu tem uma estratégia, um porquê. Por exemplo, assim, eu brinco pra todo mundo. Pô, Gustavo, como é que vocês conseguem vender em 66 vezes? Era a minha pergunta agora. Como é que vocês identificam essas oportunidades antes de todo mundo? Na verdade, né, cara, isso é até um assunto para deixar até para empresários que estão aqui nos acompanhando, né, Gustavo? Eu acho que ninguém conhece mais o teu negócio do que você mesmo. Às vezes a gente só tem preguiça de pensar, né? Ou se acomoda com o dia a dia. É que, na verdade, eu sempre brinco, a gente sempre tem que vender a verdade. Ponto. O que a gente não pode é ter medo dela. E às vezes meu produto é uma bosta. Só que eu tenho medo, né? Eu tenho medo de aceitar que ele tá ruim. E de corrigir que ele tá ruim. E de entender que ele não é aquilo. E, cara, isso tá cheio de empresa. Eu passo por isso com os meus clientes. Não, mas o meu móvel é bom, cara. De verdade, não é bom. Ele tá torto, ele é fino, ele é caro, ele não tem condição, o cliente não tá percebendo o valor, e nunca importa o que tu acha, o que importa é que quem paga acha. Isso aí. Ou quem compra, ou quem acredita acha. Isso aí. Então, tu tem que conhecer muito bem teu negócio. Nós acabamos de lançar um prédio residencial de 150 unidades em vez de 138 em uma semana. Aí vai falar, pô, Gustavo, isso é porque agora, cara, não mudou nada da Leal de 10 anos atrás da de 12. A diferença é que a gente tá mais profissional, a gente tem mais histórico, a gente tem mais credibilidade, a gente tem mais entrega, a gente tem mais verdade. Não tem mais verdade, mas a verdade ela aparece mais. Então, há 12 anos atrás, tu olhava um buraco. Hoje, tu olha mais de 2, 3 mil pessoas que estão numa região por causa de uma empresa. E eu quero que tu fale sobre essa região, Gustavo. Desculpa te cortar, mas é que, cara, até eu tô saindo fora aqui do roteiro, porque vamos lá. É uma região que eu sou da região de Lajeado, Vale do Taquari, a minha vida inteira, né? Então, 39 anos aqui, tive um período fora do país, mas 95% da minha vida eu vivi aqui. E te confesso, cara, que olhar aquela região lá, como você disse antes, era uma região de um supermercado. Tem uma baita frase, né? O que é merda pra um, às vezes adubo por outro, né? Então, a gente brinca. A matéria-prima, cara, o que não presta pra alguém pode ser que seja o pote de ouro de outra empresa, né? Então, voltando lá, então, vamos falar de região. Quando a gente definiu ir pra Piraí, quando estava sendo criada a Leal, quando estava vendo coisa, lá no conceito, empresa familiar e conservadora. O que uma empresa familiar e conservadora tem? Um pai que comprou um terreno, uma pessoa que confia a janela e que dá um terreno, ou um espaço, ou está loteado, né? Por exemplo, vai entrar para construir em Balneário Camboriú. Cara, tu não tem mais terreno. Porque as empresas que estão lá não são empresas que criaram há um ano, são empresas de 20, 30 anos, 40 anos, não tem como se competir. Em Lajeado é a mesma coisa. Sim. Né? Não tinha como eu construir no Americano. Eu sempre ia perder. Não tinha como eu construir no Florestal. Eu sempre ia perder. Não tinha como eu construir no centro. Eu sempre ia perder. O único lugar que a gente não pode, que não perde, é quando a gente sai no 0-0. Tipo futebol. Sim. Cara, beleza. A França era o melhor time do mundo, mas a Espanha ganhou ontem, cara. Quando tu sai no 0-0, tu tem chance de ganhar. E tem um detalhe muito importante, até esse gancho, até falando sobre isso, a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Então, quando tu sai no 0-0, é muito mais fácil tu ganhar.
Então, no ramo da construção civil, a única maneira de eu ganhar das construtoras ou de outras empresas que tem 20, 30, 40 anos, é se a gente criar algo do zero. Criar algo do zero cansa, tem que ter inércia, tem que ter força, né? O trabalho exige muito mais trabalho tu convencer alguém que aquela região é bom se aquilo lá não existe. Então, quando a gente foi, nós entendemos bem claramente. Nossa empresa era uma empresa jovem, profissional, arrojada, com pouco capital. A gente não pega crédito em banco, então não vou me alavancar de forma financeiramente desestruturada, né? Então, é uma coisa, Léo nunca tomou crédito no banco, por um motivo, que eu tenho que vender. Né? Se meu produto é bom, ele vende. Essa é a realidade. Então, quando a gente foi para aquela região, eu falei, cara, qual que é o único espaço que a gente tem chance de crescer um dia e virar uma empresa tradicional? Tradicional não de costume antigo, Sim. mas de tempo, né? Que eu descobri que ano passado eu virei tradicional. De renome. De renome. E ano passado não, mas nos últimos 3 anos o nome da empresa ganha muito mais força, né? Foi criar uma região do zero. Né? Então, cara, a única região que tinha potencial alta, com capilaridade logística, próximo a grandes empresas, próximo a uma zona residencial boa, só que pouco desenvolvida, porque os olhos nunca estavam nela, com baixa concorrência, era ali. E que eu tinha um planejamento de 12 a 15 anos, era naquele espaço. Então, quando a gente viu aquela oportunidade, falou, cara, não tem lógica alguém não tá vendo. Não tem lógica uma outra consultora de 30, 40 anos não olhar aquilo. Então, quando a gente viu aquilo sobrando, o que era o lixo do São Cristóvão, né? Quando a gente começou com o Guanabara, falaram para nós, vocês fizeram o primeiro prédio lá errado do São Cristóvão. Falei, graças a Deus, vocês estão enxergando isso. Né? Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. A gente está acostumado com uma concorrência profissional. Né? A concorrência profissional eu tenho um terreno, o meu concorrente compra do lado, faz o mesmo tipo de produto, vende mais barato e me sufoca. Isso. Essa é a concorrência profissional. Isso. A concorrência que a gente tem em Lajeado os caras não vão fazer, os caras não vão entregar. É umas Maria falando, cara. E aí quando a gente tem... E ao longo desses 10 anos... Quando a gente tem... O meu prédio tem 40 pessoas, eu preciso provar para 40 pessoas que eu vou fazer. Só que quando o mercado inteiro de 40 pessoas acompanha e tem mais 5 mil olhando o que os caras de 30 anos falam que eu não ia fazer e eu faço, fala, peraí, os caras não são bobos. Aí eu vou para um prédio maior, a mesma história. Eu faço, eu vou para um prédio maior. Eu faço, eu vou para um prédio maior. Eu faço. A maior matéria-prima para impulsionar minha empresa foi a concorrência. Né? Porque enquanto era para tu acompanhando tua casa, tinha mais 30 dizendo que a gente não ia fazer. Quando o cara comprava a sala comercial dele lá no 300, que era um cara, tinha 40 chamando ele de louco. Só que depois quando ele entregou e viu que dobrou, triplicou o preço do imóvel que ele comprou, esses 40 foram os bobos. Não foi o primeiro que acreditou. Então aquela região foi criada disso. Né? O que ninguém olhava antes, a gente conseguiu olhar. E obviamente, né, aí tem estratégias de venda que tu tem que saber. O produto ele só vale por uma coisa. Primeira coisa que tem que controlar: eixo, oferta e demanda. Ponto. Se tem muita oferta, o preço cai. Se o preço não cai, a venda fica mais difícil. Tem mais pressão, tem mais negociação, tem mais desconto. Ele vira uma commodity. Então, controlar o eixo de oferta e demanda. O que nós fizemos? No fechamento daquela avenida, quando a gente fechou o terreno, o loteador queria fechar com outra incorporadora. Aí a gente falou, cara, fecha tudo com ele. Ou tudo com nós. Não é uma exclusividade, mas é uma responsabilidade. Eu não quero que o cliente A compre um apartamento por 100 e o B também por 100 e lá na frente eles briguem para vender. Então, aquela região a gente tem um controle de oferta e demanda muito grande. Se tu quiser comprar uma sala comercial hoje, tu vai comprar na planta, porque pronto não tem mais. Aí, quando o novo 300 fica pronto, só tem prédio na planta. Então, tu quer o pronto, é o meu cliente que vai vender, não é a consultora que vai vender. Ok, então, acabou de falar antes. Tu vai criando o eixo de oferta e demanda e cuidando. E aquela região, hoje, né, tu não entra. Mas há 12 anos atrás, com certeza poderia ter entrado. Se alguém com visão, estratégia e tivesse realmente preocupado em crescimento e não só em faturamento, aquele ali sempre foi o filé mignon de Lajeado. E Gustavo, como a gente está conectando aqui com empresários, né, líderes e gestores de empresas aí, existe uma coisa que hoje quem está liderando, quem está gerindo algumas empresas ataca, né? Que é o quê? É saber lidar com as críticas. Eu acho que você citou aqui sobre isso, né? Um pensamento de 1000 pessoas e não de 40. Se você pudesse deixar um recado assim já, estamos aqui no começo, mas já vamos deixar um recadinho para a galera aí. O que você diria, como é que é lidar com críticas quando se aposta em algo novo? Cara, quem tá na frente, velho, ó, vou dar um exemplo. Tu compra um carro zero e ficar preocupado com os mosquitos que vão batendo, cara, tu tá abrindo caminho. Uau. Então, quem tá na frente, cara, tem que aprender que vai apanhar. Nem tudo é positivo. Por exemplo, às vezes eu faço um prédio.
tu compra e ganha dinheiro. Pra ti é muito bom, mas daqui a pouco pro vizinho do lado, que tinha uma vida de 10 anos, morando tranquilo, não é mais. Pro lado dele, por mais que o terreno valorizou, mudou o jeito dele viver. Então é uma crítica. Então tu tem que entender, de certa forma, falar por falar, tu sempre tem que desconsiderar. Agora, uma crítica que vai fazer tu melhorar, por exemplo, assim, por muito tempo falar, Gustavo, vocês realmente são bons em valorização, vocês realmente são bons em projeto, mas o acabamento de vocês ainda não é bom. Eu falei, cara, e é verdade. Isso em 2021, eu falei, cara, ainda não é, mas eu tô trabalhando todo dia pra melhorar. E me diz o que tá ruim que eu vou fazer. Por quê? Minha empresa era jovem ainda. Cara, tinha 8 anos. Não tem como eu ser tão bom igual um cara de 25, fazendo o que o cara de 25 faz há 25 anos. Tem um pedreiro de 25. É diferente. Agora é o contrário. Agora eu tenho 13 anos, 14 anos. Agora é obrigação minha fazer bem feito. Porque se eu faço mal feito, isso vira uma verdade da minha empresa. Agora, crítica, cara. Quem não quer empreender ou liderar, senta no banco de trás. Crítica tu vai ter. Para-brisa toma pedrada toda hora, velho. É assim que funciona. Gostei da frase. Cara, nossa fábrica de cortes nesse podcast é enorme, hein? Cara, o para-brisa toma pedrada toda hora, cara. Se você comprar um carro novo e se preocupar com os mosquitos que vem na frente, boa. Não sai de casa, né? Não sai de casa. Não sai de boa, casa. Boa, cara. boa. Não sai de casa. Até pra fechar esse bloco aqui, então, cara, a gente pode entender que a inovação, ela parece loucura, né? Cara, é que a galera acha que inovar, por exemplo, agora eu vou botar uma máquina, um robô, uma inteligência artificial, velho, às vezes é só tu usar roda onde não tem roda. Às vezes é só cortar o pão do lado ao contrário e é o que eu falo, a gente já conversou várias vezes, cara, o que é a Egos, Jonathan? O que você faz? Lembra no começo, quando a gente começou a negociar juntos ali, eu disse, cara, a Egos hoje, ela não faz nada de muito diferente. Ela apenas é a bússola das empresas. Isso aí. Que às vezes as empresas, cara, eu sempre menciono para os meus clientes que, claro, a gente usa um jargão muito do Rio Grande do Sul aqui, mas os empresários hoje eles são muito cavalo de charrete, né? Eles não conseguem enxergar para o lado. Eu não, mas a Egos hoje tem o dever de arrancar as vendas dos lados dos olhos. Para fazer com que o empresário olhe... Consiga enxergar tudo. Exatamente. Cara, inovar igual todo mundo não é inovar, tá? Não. Então, por exemplo, o maior erro que eu vejo no mercado imobiliário... Vamos botar um bot de atendimento para que quando tu pedir sobre um imóvel, te responda na hora. Porque eles identificaram que o problema do comprador era que demorava para ser atendido. E o que os caras fizeram? Tiraram a única coisa que tem peso numa decisão de compra. O relacionamento. O relacionamento, a parte humana. Aí, cara, você não tá inovando. Quando todo mundo faz a mesma coisa, isso não é inovar. Isso é um ajuste. Né? Tá aqui o meu pessoal do marketing, tá aqui o pessoal do tráfego, que eu brigo com eles. Quando todo mundo faz a mesma coisa, isso não é inovar, tá? Essa é uma coisa que a galera tem que entender. Se todo mundo usa inteligência artificial para tratar dados, isso não é inovação. Isso aí. Isso é um ajuste de mercado. Quando todo mundo usa maquininha de cartão para cobrar, não tô inovando. Tô só fazendo a mesma coisa que todo mundo. Então, a gente tem que cuidar que inovar nem sempre é usar algo novo. É fazer diferente do que o mercado tá fazendo. Então, a gente sempre cuida... Porque é difícil tu tá na frente, liderando, né? Se discute, tá na frente. Cara, eu não me importo. Eu me considero, meu time se considera e eles são os melhores, ponto final, velho. Se não for, faz mais que eu. É isso que a gente tem lá na consultora. Então, inovar pra nós, eu fazer diferente algo que o mercado está fazendo. Então, por exemplo, inteligência artificial, a Lial usa pra caramba. Claro. Todos os nossos sistemas hoje são feitos dentro de casa. Claro, tem um desenvolvedor, tem uma consultoria externa que também ajuda, né? Então, mas eu não sou inovador porque eu uso inteligência artificial. É que se eu não usar isso, eu vou ficar para trás, velho. Agora, eu sou inovador na minha maneira de construir. Meu sistema construtivo que eu tenho, em Lajeado, não tem. E isso é inovar. Mas claro que no mundo vai ter, né? Eu não tô criando nada. A gente tá buscando referência, buscando tendência. Por isso que eu digo, às vezes não é criar algo que substitua a roda, cara. É só tu aplicar ela onde ela não tá sendo usada. Tudo que uma empresa precisa para dar certo já foi pensado ou criado por alguém. Às vezes só não foi aplicado ou executado. Então tu tem que saber que na tua empresa é muito mais fácil tu pegar a estratégia de alguém e aplicar nela. Às vezes funciona mais do que tu tentar criar algo do zero. A inovação para mim é isso. Por exemplo, São Paulo, um cachorro quente tem purê de batata. E é bom. E Lajeado não tem. Daqui a pouco o primeiro cara que botar purê de batata em Lajeado vai ser inovador. É uma roda que não está sendo aplicada numa carroça diferente. De passagem, é bem bom. É bem bom. Então, assim, inovação pra mim é isso. Não tem a ver sobre, nossa, vou... eu sempre brinco, cara. Se a gente fosse realmente muito bom, nós tava dando ré de foguete, cara. Nós não sabemos fazer isso. Então, inovar nessa categoria, nesse jeito,
A gente não sabe fazer ainda, né? Então a gente sempre tem que cuidar que todo mundo se bota inovador, mas no final das contas copia o que o mercado tá fazendo. Eu penso assim, né, Gustavo, por exemplo, assim, cara, a construção civil em si, ela mudou muito nos últimos anos, né, se a gente for pensar. Mas eu acho que, olha, escutando um pouco você falar e também conhecendo um pouco a história da Leal, eu acho que quem mudou de fato foi o consumidor também. E isso fez com que vocês também tivessem um olhar diferente para isso. E se eu fosse fazer uma pergunta para ti hoje, quem compra um imóvel hoje, o que ele está procurando de fato? Cara, o mercado mudou primeiro, o cliente mudou porque ele não é bobo. Antigamente tu tinha muito cara que te era facilmente convencido a comprar algo que realmente não fosse bom pela falta de informação. Hoje a informação tá no teu celular, né? A informação sempre esteve disponível, né? A informação que antigamente ela tava num livro, depois ela tava num professor, depois ela tava na internet, e agora, cara, a inteligência artificial, se tu pedir, ela te responde. Sim. Então a informação sempre esteve disponível, é que agora ela está mais rápida. Então o mercado mudou porque, primeiro, o cliente não é mais bobo. Né? Agora, eu nunca vendi porque o cara era bobo ou não, mas realmente, às vezes as pessoas aceitavam pagar mais caro ou comprar algo que não era porque faltava entendimento. Então, o mercado mudou. Hoje o cliente, cara, ele tem que comparar preço do metro quadrado. Por mais que o metro quadrado é só um balizador, né, pra tu entender o que o mercado tá pagando, tá vendendo. Perguntar isso agora, eles estão comprando hoje metragem ou eles estão comprando qualidade de vida? É uma mistura dos dois, né, mas a compra hoje não é mais só emocional. Tu tem que saber o porquê na verdade, tu tem que saber o que tu vende e pelo que teu cliente compra. O cliente compra por 3 razões, cara. Porque ele precisa, racional, porque ele quer, emocional, ou porque ele é obrigado. Só por esses 3 motivos. Quando ele é obrigado, cara, a pressão tá com quem vende. Ele precisa comprar de mim. Quimioterapia, por exemplo. Cara, eu preciso fazer uma quimioterapia. Eu dou o preço que eu quero, no prazo que eu quero e faço o que eu quero, como vendedor. Quando eu preciso, minha empresa vai crescer, Gustavo, eu preciso comprar uma sala, tem racionalidade, tu vai pegar o melhor preço, melhor coisa, tarará, coisa. Aí tem o emocional, que é a tua mulher mandando, que é tu se apaixonar pelo imóvel, tu querer ter aquela vista. São características diferentes. Então depende do investidor. Se tu me pedir o que o cara procura, começa nas 3 coisas. Ele precisa ou quer, ele é obrigado. Se o cara, geralmente o cara da Lial compra porque ele quer. Né? Porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer investir, ele quer coisa. Então é um tipo de venda. Quando eu tava vendendo agora para um cliente que, cara, a família dele é um mentor, ele tinha comprado um apartamento de 1 quarto com suíte comigo. A mulher dele engravidou no meio do processo. Falou, cara, eu preciso de 2 quartos, cara. Eu não sou obrigado porque o neném não nasceu, mas eu preciso de 2 quartos, eu tenho que me organizar. Então a característica da compra responde o que o cliente busca. Né? Não é o mercado que diz o que o cliente está buscando, é a característica da compra. Só tem que entender se o teu produto tem qual natureza. Aulas e aulas. Isso a gente tem que saber muito claro, velho. E voltando um pouquinho na história, assim, o que era indispensável há 12 anos atrás, então, 10 anos atrás com a Leal, e que hoje perdeu a importância? Se a gente falar... Na construção civil? Ou até mesmo no negócio. Ou até mesmo na forma de gerir a tua empresa hoje. Que tu sentia que era indispensável lá no começo da Leal, e hoje tu já... Há 10 anos atrás, a gente precisava mostrar muito. Cara, eu brinco, né, com todo mundo. Cara, como é que era uma venda na construtora? Vamos fazer uma analogia. Era um rio, tinha um peixe. Cara, o peixe tá no rio. Se joga pra dentro da água, agarra esse peixe, não deixa ele embora. Mostra que a gente trabalhava muito para mostrar confiança, solidez, resultado, lógica financeira. Hoje não me perguntam mais disso. Tanto que eu brinco com todo mundo lá. Quando existe um cliente na mesa que precisa entender sobre lógica, sobre racionalidade 100%, me bota junto. Que esse é o meu tipo de venda. Eu não sou um vendedor emocional. Eu não sei vender uma cobertura por causa da vista. Eu compro às vezes por causa de emoção, mas eu não sei vender isso. Quando é racional, eu sei vender. Eu acho que o que mudou muito dos últimos 10, 12 anos é que antigamente tu tinha que mostrar muito mais coisa para o cliente aceitar comprar de ti. E hoje a venda está muito mais rápida. Né? O cliente ele se convence muito mais vezes só pelo financeiro. Não só comigo, tá? Por exemplo, antigamente a gente sempre teve uma campanha na empresa que quem compara, compra. Eu lembro. Tá? E eu adoro fazer venda por comparação. Muita gente fala, mas não tem que comparar. Cara, tem que sim, velho. Claro que tem que, cara. Como não? Tempo é dinheiro. Você não vai comparar por quê? Senão tu vende emoção. Se não tem emoção, aí se a emoção não valoriza. Não que não valoriza, mas tem que vender para outro cara que se emocione. Né? E 90% das pessoas são racionais.
Então, o que mudou para nós é a característica da venda. Cara, eu tinha que vender, convencer pelo projeto, convencer pela região, convencer por coisa. E hoje o cliente, cara, a gente percebe, cara, tem corretor que consegue vender, não só Lial, simplesmente vendendo porque tem uma parcela de R$1.000. E o cara simplesmente não entende o que tá comprando. E daqui 4, 5 anos ele tá com um problema na mão, com financiamento, com alguma coisa que não era o que ele queria. Então, antigamente, eu brinco, antigamente a gente tinha muito mais vendedor do que mostrador, né? Tirador de pedido. Então isso mudou muito a característica da venda. As vendas estão mais rápidas para todo mundo. Né? Carro zero, antigamente, cara, tu olhava 6 meses antes de comprar. Hoje sai numa promoção na TV, tu vai lá, não sabe, sai com carro. Virou mais consultiva também, né? Mas eu acho que eu tenho eu brigo muito quando me falam, a venda ela é emoção. Não, eu acho que até pegando o gancho, eu não tinha parado, pegando esses teus 3 pontos aqui, a venda não é só emoção. A venda tu tem que respeitar a forma com que tu tá entregando para quem tá te comprando. Se tu vai sentar com um cara que está comprando porque precisa e tu tentar puxar em pontos emocionais, tu não vai vender. Não, eu passo por isso. Quando eu vou vender a consultoria, o cara precisa, tu tem que pegar pontos racionais. Por exemplo, pô, não vai vender a consultoria porque o meu imóvel vai ficar mais bonito. A não ser que ele precise que seja mais bonito. Eu preciso ter resultado. Ele vai querer resultado. Qual é o resultado? Então tu tem que saber a natureza do que tu tá vendendo, cara. Até pra treinar a tua equipe. Claro. Por exemplo, né? Eu sou um cara que faço venda ancorada. O que é venda ancorada? Eu preciso mostrar pra ti o quanto isso aqui pode chegar a valer daqui 5 anos. Claro que o quanto vale, quem determina é o mercado. Mas eu sempre falo assim, cara, eu tenho uma sala comercial, por exemplo, no 300, pronta a 800 mil. No novo 300, 449. Mesma sala. A tendência é que vale 800. Mas se vale 600, já tá ganhando. Tu entendeu? Mas é um prédio mais bonito, mais alto, com a mesma característica e coisa. Então pode ser que vale a mesma coisa. Então, pô, me convenci você na racionalidade. Cara, vou pagar quase metade do preço, em 3 anos tá entregue, um baita investimento. Então, tu tem que saber o que tu tá vendendo e o que tá oferecendo. O que falta para vendedor, o que falta pra maioria dos empresários é clareza do que ele tem, cara. Por exemplo, eu sei, a Lial, ela não é uma consultora. É o que eu botei no começo. Ela é a casa do investidor. Ponto. Eu construo porque eu vendo muito. Agora, eu tenho uma consultora. Mas a minha venda não é baseada só porque eu faço prédio. Fazer prédio todo mundo faz. Garantir que valorize, cuidar da região, controlar o eixo de oferta e demanda, alugar o negócio para ti, revender para ti, isso é só a casa do investidor que faz. Uma consultora não faz isso. Ela constrói, entrega e vai embora. Então a Lial não é só uma consultora. Só que isso é muito clareza. Agora, tem concorrente meu que se posiciona como especialista de alto padrão. Maravilha. Nem concorre comigo. Nem concorre contigo, exatamente. Nem concorre. Agora, claro que na linha da consultora, eu preciso também ser isso. Mas quando tu compra, 90%, 70% das compras da empresa são isso. Tá comprando de uma empresa que é a casa do investidor. O meu negócio contigo só acaba quando ou tu sai ou tu faz de novo. Então, essa é o conceito. E a gente tem a operação da consultora para garantir que o que essa casa do investidor prometa seja entregue. Por isso que a gente tem. Nossa. Então, essa é a nossa... Agora, tem que ter clareza. Tem muita gente que acha que... E no final das contas, a gente também é um pedreiro, né? Sim. Essa é a nossa verdade. Verdade. A gente comprou um terreno há 1 ano atrás e, cara, a gente é jovem, e a nossa natureza é ser um pedreiro. O que é um pedreiro? Um cara que acorda mais cedo que todo mundo. Durante o trabalho, trabalha mais que todo mundo. E de noite vai embora mais tarde que todo mundo. E também faz festa mais que todo mundo. Isso é a nossa realidade. A gente comprou um terreno, cara, comprou uma bateria de fogos e soltou na praça meia-noite. Cara, isso era vizinho ligando, coisa. E, no outro dia, o conselho, o rádio, coisa. Gustavo, que merda. O que o mercado vai pensar de ti, velho? Falei, cara, não sou um padre, velho. Sou um pedreiro. Já consegui. Essa é a minha verdade. Desculpa, ratei. Não vou prometer que não vou fazer de novo, mas eu não vou fugir da minha verdade. Então, às vezes, o cara falta clareza pra saber o que ele é. Eu sou assim, né? Então, cara, eu não fujo e não negligencio ela. Aí eu tô sempre leve pra fazer o que eu preciso fazer. E já conseguiu o que tu queria. É isso aí. Então, essa é a nossa... O que falta pra todo mundo, às vezes, é clareza do que ele é. Às vezes, o cara é um bom vendedor, é um bom gestor, mas ele quer ser vendedor. É igual a loucura de comprar uma casa num ambiente... Vamos lá, vou te puxar pra um assunto agora. É igual uma loucura de comprar uma casa linda, vista por todo mundo, num ambiente estudantil, que é a Univades,
na qual vocês compraram aquela esquina, estão fazendo um empreendimento que ninguém imaginou que pudesse ter um empreendimento ali. Porque era o lugar de uma casa linda, maravilhosa. Concorda comigo? Cara, aquela casa era... Aquela casa foi um grande ponto de inflexão para a empresa. E eu vou te explicar o porquê que a gente foi ali. Cara, na frente... Eu chamei por isso. Na frente daquele terreno de 4.500 metros tem um terreno igual de 4.500 metros. Igual. Só que não tem casa. Se tu olhar no Google Maps depois, tu vai ver que tem um terreno que tinha uma mansão de 1.000 metros quadrados em cima, uma das casas mais bonitas de Lajeado, e na frente tinha o mesmo terreno sem casa. Qualquer consultora faria o quê? Compra o terreno vazio. Sabe por que a gente comprou o lado esquerdo? Porque quando tu entra naquela avenida, tu olha o lado esquerdo. Tu olha o lado esquerdo. E eu não consigo fazer 2 prédios igual. Então qualquer pessoa... e de novo que eu falei, eu não vou fazer mais de 50 prédios na vida. Então todos têm que ser o mais incrível possível. Eu não posso fazer o prédio certo do lado errado. Ponto. E o negócio, ele tem que se justificar. Que loucura. É assim que funciona. Eu lembro vai ter uma outra casa na Alberto Miller que a gente vai derrubar. Aí, ó. em novembro desse ano. Uma outra aí. Grande casa. E que ela serviu... as coisas, elas têm finalidade, por exemplo. O que é muito bom para ser uma residência... Nada é para sempre ou nada é perene, né? Uhum. Na vida, né? Porque o meu negócio dá certo assim que eu não tenho que fazer adaptações. As empresas quebram justamente porque... Não se adaptam. Né? Tá aí a empresa de filme e de fotografia. Exatamente. Né? Que achou que o digital... As empresas de calculadora. Cara, o celular quebrou as empresas de calculadora. Não se adaptou, não cresceu, não criou. Empresa de fotografia. Então, não é porque eu faço algo há 20 anos que vai dar certo por 100. Tem coisas que dão. É a mesma coisa para um terreno, né? Porque um terreno é o melhor lugar para se morar, vai ser para sempre. Então, por exemplo, Alberto Miller, agora aqui em Lajeado, ela não é mais o melhor lugar para morar. Não para morar sozinho, pelo menos. Ela é uma avenida que é mais comercial, de prédio, de coisa. Então, aquelas grandes casas que quem é mais antigo de Lajeado vai... meu sonho é morar aqui, cara. Vai dar espaço para sonhos de 80 pessoas morarem ali. Que é o que o mercado... Aí vai falar, mas o mercado não tem tendência. Exatamente, nós estamos criando ela. Então é assim que funciona. Quando tu tá sozinho, tu não tem concorrência, né? Verdade. E se tu faz algo que ninguém tá fazendo, cara, é muito mais fácil de vender. Eu sou um cara que gosta de trabalhar muito, mas eu prefiro ir pela facilidade. Eu não quero trabalhar um ano inteiro pra vender um prédio. É melhor subir um prédio de 10 andares pela escada ou pelo elevador. Exatamente, é a mesma coisa. Então... essa é uma coisa que a gente tem que saber quando tá fazendo nosso negócio, né? Uau! Legal. Cara, tá demais. Mas, Gustavo, falando em inovação de novo, vou voltar um pouquinho ao nosso assunto, né? Quando a gente fala em inovação, todo mundo pensa em tecnologia, como eu mencionei lá no início do nosso bate-papo aqui. Mas eu queria falar da inovação invisível. Qual foi a maior inovação da Lial que não envolveu tecnologia? Se pudesse elencar 1, 2 ou 3. Cara, eu acho que a coisa que a gente mais conseguiu, que deu mais transformação na empresa, não é criar o senso de dono, mas é criar o senso de liderança interna para todo mundo, né? É as pessoas realmente se preocuparem com a marca, com a empresa, porque a empresa se preocupa com elas. Então hoje vou dar um exemplo para ti assim, cara, se acontecer qualquer... Eu só tô sorrindo aqui agora porque eu tinha uma pergunta que era exatamente sobre isso. Eu ia te indagar. Essa é a maior inovação. Que é inovar comportamento? É inovar comportamento. É inovar a maneira com que as pessoas lidam. Cara, aquilo não é só um trabalho. Isso eu falo pra todo mundo. Cara, não é só um trabalho aqui dentro. Isso aqui é a vida de vocês, velho. É a minha, é o meu sonho, essa empresa, mas se não for de vocês, vocês têm que sair. Inclusive, se o sonho de vocês for ter uma consultora, vamos trabalhar para que vocês criem uma. Eu acabei de perder um engenheiro na empresa que o sonho dele foi ter uma consultora. Faz 8 anos que eu treino ele para ser uma consultora. E ele criou a dele agora. E pode ser que eu contrate ele para fazer outras coisas para mim. Mas o sonho tem que estar muito claro. Então, quando a gente conseguiu lidar com a verdade dentro da empresa, falar, tu é ruim nisso, tu é bom nisso, tu faça isso, tu faça aquilo. Essa foi a maior inovação da empresa. A Lial não é uma empresa de dedos. Cara, se tá ruim, tá ruim. Se tá bom, tá bom. Se tu cagou, tu cagou. Se tu acertou, tu acertou. Então, às vezes a gente fica, mas eu não vou falar, não vou ser... Eu, por exemplo, sou um cara que incomodo muito as meninas lá da empresa por causa das roupas. Ela fala, mas você é controlador? Não, cara. Porque a nossa imagem ela não é para aquilo que eu quero ser. É para aquilo que eu não quero ser. Eu me visto bem não para parecer um empresário. Me visto bem para não parecer um mulambo. Né? É o contrário.
Então, eu sempre brinco com as meninas. Cheguei com as meninas lá no escritório e falei, meninas, tá na hora de vocês botar um padrão de roupa aqui. Vão, contrate uma consultora. Mas, cara, vocês têm que estar linda, velho. Quando você fala isso numa empresa? Sem ser um assédio. Eu ia falar agora, hoje em dia tá difícil. Por quê? Porque quando você fala isso? Porque lá a gente consegue falar a verdade. Falei, meninas, eu quero vocês bonitas. Porque a primeira imagem, vocês são a cara da empresa, cara. Eu tenho 20 e poucos funcionários administrativos. Cara, tem que olhar vocês, cara. Não é todo mundo uniformizadinho de cinza, vermelho, azul, não, cara. É vocês, cara, vocês estão representando um time. É o uniforme. Pô, o herói usa uma capa, um negócio. Vocês também precisam usar. Não dá pra vocês serem comparados com qualquer... Vocês não são qualquer pessoa aqui. Eu falei pra minha secretária, não é secretária qualquer, cara. Não é alguém que eu troco do outro dia até aqui, cara. Agora pra feira, que a gente tava em São Paulo na Formóvel, eu criei tava eu e a Ana fazendo algumas coisas da feira e eu falei pra ele, cara, eu vou criar um manual de conduta. Porque nas últimas 4 feiras, a gente tinha um posicionamento. Nessa aqui, a minha ideia era nós mudarmos o posicionamento. Nós sermos reconhecidos um pouquinho diferente, né? E quando eu criei o manual de conduta, eu te confesso que, pelas pessoas que estão envolvidas na equipe, eu ainda mencionei com a Joyce, minha esposa, disse, cara, será que eu não fui muito ofensivo? Será que eu não fui muito incisivo Eu até perguntei pra Ana, será que eu não fui muito incisivo em indicar que as pessoas tenham que usar calça preta e sapatênis preto ou branco? Será que eu não fui isso? E será que eu não fui... Botei o dia, quarta-feira você vai usar essa roupa, quinta-feira você vai usar... Se a galera conhece os valores dentro da empresa e entende o que ela quer passar, não. Por exemplo, assim... Eu brinco, a gente continua sendo uma empresa extremamente profissional. Eu vou te explicar. É muito gostoso ser familiar. Sim. E não é porque eu sou profissional que eu não é leve o clima. A gente tem lá, cara, a gente é duro com os problemas e leve com as pessoas. Você tava com a equipe da Copa do Mundo agora? É que é assim que a gente lida lá na empresa. Essa frase é do Roberto, tá? É duro com os problemas e leve com as pessoas. Assim que funciona. Com problema, com erro, a gente vai ser sempre muito duro. Mas com as pessoas a gente tem que ser leve. Se não for leve e confortável trabalhar, aí não trabalha pra mim. Agora, a gente é duro com os problemas. Então, essa é a diferença. Não é ser grosso, arrogante, é diferente. Com os problemas tu tem que ser duro, com as pessoas tu tem que ser leve. Mas, por exemplo, a gente é uma empresa que é profissional. Mas por que vocês querem ser profissional? Eu vou dar um exemplo assim, ó, Jonathan. Teu filho precisa fazer uma cirurgia de cérebro. Aí teu melhor amigo é neuro. Só que o melhor neurologista profissional, ele é de Porto Alegre. Quem que vai operar? Tu não quer o cara que tu conhece, tu quer o melhor, velho. E profissionalismo, ele é uma soma de conduta, imagem, trabalho, histórico, técnica. Então, se tu quer ser profissional, velho, tu tem que ser profissional. A diferença de um time amador para um time profissional começa nas roupas. Né? É isso. No comportamento. No comportamento. Depois vai... Então, assim, não adianta tu querer ser profissional e não entender o que o profissional faz. Se eu sou familiar, é o contrário, cara. O que faz uma família? Segura pra sempre, cara. Lá na empresa não é. Lá na empresa é profissional. Eu não vou te mandar embora porque tu está num momento ruim. Eu vou te colocar no banco, passar o feedback no próximo jogo que tu joga. Eu vou te mandar embora porque tu é ruim. Uma família não tem isso. Aliás, uma empresa, um time profissional. Um CNPJ. É um CNPJ. Então, às vezes o cara... né? Agora, eu tenho o padrinho das minhas filhas trabalhando comigo. É da minha família. Mas se ele ratear, se ele não cumprir a posição dele na empresa, o CNPJ não aceita. Tu sabe, Gustavo, que eu tenho muito essa cultura da questão da racionalidade, do profissionalismo. Em 2002, a gente morava... Meu pai foi dirigir uma empresa de calçados na Bahia, na cidade de Serrinha, e eu, naquele período, trabalhei com ele. E eu fui demitido pelo meu pai. É, isso aí, profissional. Fui demitido pelo meu pai porque eu não entendia que o meu pai era... Meu pai era o diretor da empresa e eu achava que o meu pai era meu pai até mesmo como diretor da empresa. E assim ele me demitiu. E isso eu levo até hoje. E é algo que eu tenho pra mim, cara. Acho que a gente tem que olhar o lado humano, a gente tem que ter essa visão, não pode ser tão racional também, né? Mas o CNPJ é tratado como CNPJ e o CPF é tratado por como exemplo, CPF. Quinta-feira, eu adoro tomar cerveja com meus engenheiros, cara. São meus amigos, fala bobeira, conversar. Só que na sexta-feira tu vai cobrar isso. Só que, eu brinco, né? Existem personalidades, a jurídica e a física. São coisas bem diferentes. Exatamente. Uma coisa é tu num churrasco na minha casa, outra coisa é tu num churrasco na minha empresa. E o próximo bloco a gente ia falar exatamente sobre isso. Antes de construir prédios, eu tô percebendo que vocês constroem equipes. Sem isso não faz o prédio, velho. Não é dinheiro que sobe obra.
E como montar essa cultura forte com as equipes? Fala um pouquinho pro empresário que tá nos olhando aqui. Cara, eu acho que A tua experiência que você teve nos últimos 10 cultura, anos. cara. O dono, esquece. O dono que é o detenedor da cultura. Ponto final. Não é o teu gerente, não é teu diretor, não é o teu presidente, cara, é o dono. É igual a história que você educa o seu cliente. É o dono, é o dono. Se eu, como dono da empresa, que hoje ocupa a cadeira de presidente, aceito que as pessoas façam qualquer coisa, a cultura da Lial vai ser de fazer qualquer coisa. Se eu, como dono da empresa, por exemplo, aceito meus vendedores mentirem, e tem empresa que aceita, essa é a cultura da Lial. Se o meu aí, obviamente, o meu encarregado, entendendo a minha cultura, ele é um replicador e um potencializador. E dentro dessas potencializações vão se criando novas ramificações da cultura, né? Então, e aí tu vai entendendo se isso faz parte ou não faz. Mas quem cuida da cultura é o dono, cara. Ninguém vai implementar a cultura na tua empresa se não for tu. Se tu não mandar embora alguém que tem que ser mandado embora por causa de dó, a cultura da tua empresa é de pessoas que têm dó. Se tu não fizer, por exemplo, cara, às vezes meu escritório, eu sou o diretor ou o presidente ou o dono de empresa, todo mundo fala que eu sou o mais gente boa que existe. Porque, cara, se a coisa tá funcionando, tá de pé, quando eu preciso vocês vêm, cara, faz um feriado prolongado, tira férias com a tua família, tá tudo certo, cara. Mas a galera sabe, cara, se rateou, meu velho, tu vai, cara, não tem problema. A gente teve um feriado agora que todo mundo queria viajar. Engenharia rateou, cara. Não bateu a meta, não fez o que tinha que fazer. Cara, ficou todo mundo trabalhando. Então ele sabe, a minha cultura é de trabalho e de recompensa. Assim que funciona. A cultura, cara, é a coisa mais difícil de tu manter na empresa quando tu cresce. Quando é pequeno verdade. é fácil. Verdade. Né? Então quando tu cresce, cara, pô, tem 360 funcionários. Nossa. Se tu achar que todo mundo acha a mesma coisa, é loucura, né? A comunicação não existe como tu comunicar diretamente para 300 pessoas todo dia o que tu quer. Então tu existe, replicador, vai indo, né? Geralmente é de 7 em 7. Quando tem uma empresa muito grande, tu não tem que se apegar mais na cultura, tem que se apegar naquilo que tu nunca muda. A tua cultura deixa de ser aquilo que tu faz todo dia e vira aquilo que tu nunca quer, que tu quer que as pessoas não façam mais. Ou que elas não façam. Por exemplo, a gente tem a cultura da Lial, 3 valores: trabalho, confiança e resultado. Esses são os 3 coisas, porque os mesmos que os nossos. eu quero que eu nunca vou... Vamos esperar nos melhores. Ninguém mexe com quem tá trabalhando. Então, por exemplo, tu até pode fazer uma cagada, mas se estiver trabalhando, velho, tá tudo certo. Confiança é uma folha em branco. Se tu amassou ela, tu não serve mais pra mim. Porque quando tu mexe com negócio de alto capital ou com decisão de cliente, se eu boto o meu gerente falar contigo e eu não tô na mesa e ele te orienta a fazer alguma coisa, cara, ele precisa fazer o melhor dele. Ele não tem que fazer pra te atolar ou pra te ferrar, né? E resultado. Se tu tá dentro de uma companhia que não dá resultado, não consigo te pagar. Simples assim. Não é uma instituição de caridade. Tem que ter resultado, velho. Se não tiver resultado, pelo amor ninguém trabalha. Só por amor ninguém trabalha. Então, assim, essas são nossa cultura é baseada nesses 3 pilares. Ah, mas eu tenho a cultura de ajudar o bombeiro, de ajudar a coisa. São coisas que eu vou forçando. E vou tentando criar para que as pessoas percebam. Por exemplo, o marketing, meu vendedor me disse, pô, cara, mas você ajuda demais. Força de segurança, saúde. Pô, ele foi, cara, porque, cara, quando a merda pega, velho, é pra ele que você liga, cara. E se a nossa empresa não consegue retribuir pra sociedade isso, cara, isso não é uma empresa. Ponto. Se uma empresa que mexe, fatura sei lá quantos milhões por ano, não consegue trocar o comunicador da polícia, não dá uma antena pro SAMU, não consegue fazer, cara, não tem uma empresa, não quero ela. Coloca os dejetos no rio. Eu falei, cara, não quero ela. É o mais comum, vamos lá. Eu não quero ela, eu quero algo que tenha a capacidade de transformar a cidade em sociedade. E a sociedade retribui de alguma forma indireta, te depositando mais confiança, comprando mais coisas. Eu não faço isso para vender mais. Eu faço isso porque eu vendi. Porque eu tenho capacidade de pagar. Eu falo para todo cliente da Lial, cara, a gente já doou jet ski para a Brigada Militar, Trailblazer, aquela antena lá em cima de São Cristóvão, cara, é uma das 4 antenas que comunica numa época de crise. Então, por exemplo, a gente tá lá agora, vai dar um temporal, tá acionada. Ela tem uma lá em Santa Maria, uma em Porto Alegre e uma na outra região, mais pro interior do estado. A gente doou aquilo, as outras o governo teve que pagar. Mas, pô, por que você não fez o governo pagar? Porque não, cara. Porque eu acho que é responsabilidade minha cuidar do lugar que eu tô.
Ponto final. Isso a gente vai plantando uma sementinha dentro da cabeça das pessoas. Agora, o dia que o Gustavo sair da Leal, alguém tem que continuar fazendo isso. Esse é o mais difícil, transferir os teus valores e cultura pra galera. E aquela história, né, Gustavo? Uma semente em um solo não fértil é só uma semente. Ó, por exemplo, a gente veio agora de uma fase de ter feito a ponte, ter feito as coisas. A cultura da minha engenharia era: a obra não pode parar, velho. Beleza? Isso pra uma empresa... Esse slogan começou na ponte? Esse slogan começou na pandemia. Na pandemia. Uhum. Esse slogan começou na pandemia, a obra não para. Porque todo mundo tinha que parar, cara, e na época eu não tinha 300 funcionários, mas tinha 100. Como é que eu falo pro meu pedreiro? Que o pedreiro, ele é horista, ele não é mensal. Uhum. Então, se ele não faz hora, ele não ganha. Cultura americana. O pedreiro, né, ele na nossa legislação trabalhista, ele é horista. Ele ganha por hora trabalhada, não por mês. Então, se ele para, Ele não ganha. não tem salário. Eu falei, como é que não fazer um cara de família não trabalhar, velho? Azar, me prende, a obra não para aqui. Foi assim que começou. A gente falou, cara, a gente não, na pandemia nós não paramos nenhum dia. E buscando isso, Gustavo, hoje, falando em pandemia, falando em obra não para, se você fosse falar hoje qual foi o momento mais difícil da trajetória da Leal, não da tua trajetória, mas da trajetória da Leal. Eu acho que tem... Eu acho que vai mudando em função, por exemplo, se eu pedir pro Roberto essa pergunta, ele vai falar que foi o começo. Inclusive, deixar um convite aqui, Roberto, depois que passar essas loucuras aí da campanha, eu quero trazer ele aqui pra falar do Everest. Pô, experiência linda. Vai vir. Cara, se tu pedir... né, quando tu vai fazer uma viagem, eu acho que cada um tem uma percepção. Então, daqui a pouco, a fase mais difícil pra mim não foi a mesma pro outro, não foi a mesma... Eu acho que o maior medo, a maior dificuldade que eu tive na vida foi quando a gente lançou o Line. O que acontece? Quando tu lança um prédio, tu não precisa fazer ele, necessariamente. Mas quando tu vende um apartamento, tu precisa fazer os outros 100. Esse é o nosso negócio. Se eu lanço uma casa e eu não vendo, é só não fazer a casa e tá tudo certo. Se eu lanço um prédio e vendo um apartamento, eu preciso fazer os 100. E o Line, quando a gente lançou, 2020, logo depois da pandemia, a consultora ainda não tinha entregue São Cristóvão, então tava passando São Cristóvão, é um prédio pós-pandemia, que a gente teve sérias dificuldades de preço, material, mas, cara, aguentamos Daqui a pouco o Roberto vai falar que essa foi a fase mais difícil pra ele. Mas pra mim não foi essa, porque daqui a pouco ele tava cuidando dessa parte. Pra mim foi a do Line. A gente organizou, comprou o terreno, falou, cara, na época que todo mundo não sabia se fazia, não fazia, cara, vamos fazer um prédio novo, mais 28 andares. E, cara, dentro do planejamento, fiz todas as coisas, lançamos o prédio. Passou um dia, nada vendido. Falei, caralho, 2 dias, nada vendido. 3 dias, nada vendido. Aí falei, meu Deus, o que eu errei, velho? Aí fui pro plano, falei, cara, não errei, cara. Né, olhei o plano, aquela coisa, o que será que eu errei, cara? Não errei nada. 4º dia, primeiro apartamento. 5º dia, segundo apartamento. Só que daí eu tô fudido depois do primeiro, porque agora tem que fazer 100. Enquanto eu não tava vendendo, tava tudo certo. Então, passar essas 2 semanas, e aí na outra semana, aí sim, começou. Aí vendemos 60 apartamentos em 1 mês. Em 2 meses, desculpa. Mas passar essas 2 semanas de incerteza, sabendo que eu tinha lá 100 cara pra pagar salário, o meu lançamento não tava vendendo e coisa, essa foi a fase mais difícil. Né? Tu conseguiu olhar pra cara, mas eu não errei meu plano, velho. O que é? Eu tô trabalhando pouco. Falei, cara, então vamos trabalhar mais. Então, acho que pra mim foi a fase mais difícil. A entender, né, que as coisas não acontecem por acaso, cara, e acontece porque você tá trabalhando. Não é porque eu lanço que eu vendo. Tem um monte de prédio que se lança na cidade hoje que não vende nada. Né? E aí o cara começa a estudar o porquê das coisas. Então, o Line foi difícil pra mim, quando eu lancei ele. Que hoje, quando a gente vai lançar um prédio, tem 70%, 80% reservado ou vendido. Então, se tu bota isso há 5 anos atrás, que tu lança e não tem nada, aí tu fala, cara, quero ir embora, sei lá o que eu errei, né? Então, isso foi difícil pra mim. Estamos quase indo pro final, Gustavo. Se tu pudesse conversar com o Gustavo Lucchesi de 10 anos atrás, o que você diria pra ele? Cara, eu demorei muito pra entender que às vezes pra ganhar tem que perder. Eu sempre fui um cara que cara, eu tenho 1, amanhã eu quero ter 2, depois quero ter 4, depois quero ter 8. E a linearidade, mesmo sendo exponencial na vida, ela não existe. Tu chega num momento que quem não se expõe ao risco, velho, não vai viver nada inacreditável. Essa é a verdade. Então, se eu pudesse falar isso, cara, relaxa.
né? Para de sofrer porque você tá perdendo, que você vai ganhar muito mais. Então, às vezes, o perder não necessariamente é dinheiro. Às vezes cara, eu vou dar Pô, vou fazer uma negociação contigo, cara, tá, vou aceitar perder um pouquinho pro Jonathan. Pô, lá na frente isso vem em dobro, em 3, em 4. Então, isso é uma coisa que eu demorei pra entender, né? A gente vai perder na vida, tem que escolher pra quem vai perder, tá? Ou é pra governo, ou é pra advogado, ou é pra passivo, ou é pra... A gente brinca, tem gente que tem ex-mulher, ou é pra sócio, ou é pros caras que estão do teu lado. Tu vai perder pra alguém. Cara, então se for perder pra alguém, perde pra quem tá do teu lado. Essa é a coisa que eu falaria pra tu não, né? Ninguém só ganha da vida. Tem uma frase do Elton da iTunes que fala assim, gente, pisou na merda, abre os dedos. Exatamente. Cara, então alguma vez na vida tu vai perder. Então se tu vai, velho, já sabe disso, se continua a perder pra quem tá contigo. E daqui a 10 anos? Cara, eu tenho sonhos, assim, né? Tem dois tipos de sonhos, né? O sonho pessoal, o cara pode ser egoísta no CPF dele. O que ele não pode ser egoísta é na empresa dele. Eu, no meu sonho de 10 anos, é, assim, poder... Não é, de certa forma, trabalhar menos, mas é ver gente que tá comigo trabalhando mais, né? Assumindo responsabilidade nova. Eu quero que a consultora seja profissional, de fato, termine a jornada dela, né? O que falta dela para ela deixar de ser, mesmo a gente falando que ela é profissional, o que falta para ela deixar de ser um pouco familiar é a presença do Gustavo e do Roberto. Ela tem que ser mais institucional do que necessária, né? Ela tem que estar para dar direção e não para dar operação. Eu tenho o sonho de viajar o mundo, eu já viajei bastante, e cara, com certeza ter um lugarzinho pro Gustavo na praia, pessoal, né? E CNPJ, cara, que a empresa consiga dar pra galera que tá comigo há 10 anos o que ela deu pra mim nos últimos 10. Eu vou fazer um bate-bola contigo agora, Gustavo. Vamos mas lá. Depois desse bate-bola, eu vou indagar um pouquinho mais sobre esses 10 anos. Eu vou levar pra 30 anos e eu quero fazer umas perguntas bem, bem interessantes aí. Um bate-bola rapidinho, Gustavo, que é uma nova ação que a gente tá fazendo no podcast aqui agora. Eu quero fazer com todos os nossos convidados. Uma palavra para definir inovação. Trabalho. Um livro que mudou tua forma de pensar. 5 Linguagens do Amor. Boa, já li também. Uma pessoa que te inspira hoje. Cara, meu irmão me inspira. Uma decisão difícil que valeu a pena. Aceitar perder pra ganhar. Boa. Um hábito que mudou tua vida. Se priorizar. E uma característica indispensável em um líder. Verdade. Essa é a... Obrigado por contribuir com palavras bem conectadas com o que nós todos pensamos aqui também. Eu acho que a liderança, velho, sim, né? O cara pensei porque pode ser força, resiliência, compaixão também é uma característica boa de um líder. Mas verdade, velho, se tu não liderar com verdade, você tá morto, cara. As pessoas não vão te retratar com ela também. Eu normalmente fecharia o nosso podcast com um bate-bola, mas eu quero fechar um pouquinho diferente hoje. Hoje tu constrói empreendimentos, a gente já falou, constrói sonhos, né? Quando a Catarina e a Cecília passarem pelos prédios que a Lial construiu daqui a 30 anos, o que você gostaria que elas sentissem? Que valeu a pena o tempo que o pai ficou fora de casa para fazer o sonho dele. E que legado você espera deixar para elas? Que tu não precisa ter tudo na vida para conseguir algo extraordinário. Basta querer. Uau. É essa aí. Não precisa vir de família rica para dar certo. Essa é a verdade. Não precisa que teu pai trabalhe por ti para tu ter as tuas coisas. Que essa é uma dificuldade que... Regionalmente falando... Essa é uma dificuldade que eu vou enfrentar na minha vida. Eu sei que eu vou dar certo na vida, cara. Eu não vou dar errado. Porque eu trabalho, porque eu acordo cedo, porque eu não negligencio meus problemas. Mas minha filha, ela vai ter tudo, né? Cara, já mora numa cobertura. Ela já vê o pai viajar 2 vezes por ano pra fora. Ela já vê o pai ter a coisa. Então, isso é muito difícil, né? Ela achar que, as minhas filhas ou filhos acharem que o pai fez algo maior do que elas possam fazer. E não é, né? Cara, isso é vencer como pai, eu acho, né? Vencer na vida. Porque eu vou te falar, Gustavo, até conectando um pouco com o que você falou. Agora, no último final de semana, eu joguei o campeonato de estrela ali, o amador, e a gente foi campeão.
E antes de começar o jogo, eu estava me fardando, assim, no canto do vestiário, e o Luca, meu filho, você conhece, chegou, tava o rapaz, um colega nosso do time lá, chamou ele pra conversar, ele conversou, ele disse assim, hoje, se vocês forem campeão, eu quero a camisa do meu pai autografada. Porra. Porque ele é meu ídolo. Ah, e ferrou pro cara, né? O cara... Eu disse, cara, eu olhei aquilo ali, velho. né, controlei a emoção e pensei, cara, venci como pai. Venceu como pai, com certeza. Então, Na eu acho verdade, que esse é o legado que a gente tem que deixar pros nossos filhos, né? É. Acho que o legado de uma pessoa boa, uma pessoa íntegra... cara, uma pessoa se tu como referência dele, se tu conseguir ser a referência do teu filho, cara, porra, acho que é tu vencer. tá vencendo a vida, né? Bom, Gustavo, muito obrigado. Vamos Mas lá. antes de nós te agradecer de fato, eu quero te deixar alguns brindes nossos Olha aí, olha aí. né? Primeiramente, eu vou te entregar um brinde da Egos Consultoria, né? Uma mochilinha aí pra Pô, você. vou usar, cara. Fui compartilhar na com academia hoje levando Ó, na sacolinha do mercado. um bonezinho da Egos também. Agora Aí, ó. Uma camisa da Etus, nosso patrocinador master. Aqui, ó. Boa. Eles estão fazendo uma camisa diferente, né, Ana? Ah, O Diegão tá bonito, caprichando lá. Nosso patrocinador também, o Ricardo Groening, da Empório Gastro. Jantei lá sexta. Pra vocês tomar um vinhozinho com a patroa, Raíssa. boa. Isso aí. E da nossa querida Ana, da ANAC Comunica. Também um brindezinho pra você aí. Muito obrigado. Pô, bom papo. Espero ter contribuído um pouquinho. Gustavo, eu que agradeço muito. Obrigado pela Precisando, contribuição sempre às aí. ordens. Vou Vamos chamar... fazer um nos Estados Unidos. vou chamar o Chama Roberto. pra esses também, né, cara? Já aviso o Roberto que eu quero falar com ele. Eu vou deixar ele de passar essa fase dele aí. Cara, mas eu acho... Vou falar falando porque um pouco- eu acho que é um pouco de superação, é muito legal, porque conecta com o empresário também. E né? vou te falar, eu fiz um pouquinho do Everest, cara. Aquilo lá é coisa de louco. Ali, cara, tu entende que o teu limite, tu não conhece teu limite. Né? Eu teve foi a pior situação que eu já passei fisicamente e mental na vida. Suportar uma noite a menos 27 graus com roupa para menos 20. Frio, molhado, com fome, no escuro, só esperando o sol nascer, velho. Falei, cara, aquilo foi E aí tu pensa que a galera faz isso 50 dias pra chegar no objetivo. E ele Então, chegou. pra mim, eu falei pro meu irmão, eu falei, cara, o meu topo, né, foi poder ter feito essa jornada até aqui contigo. Esse é o meu cume, essa é a minha bandeira. Você mencionou isso pra mim. Poder ter feito com o meu irmão algo que, cara, quase ninguém faz com o irmão, né? Pô, não de subir uma montanha, mas de ficar 20, 30 dias, tu e ele, cara. Né? Que às vezes tu... Qual a última vez que fica com alguém da tua família 30 dias em algo que não seja trabalho? Nem com os nossos filhos, Nem com nem os com nossos a nossa filhos. esposa. Então, eu falei, cara, o meu topo foi isso. Mas tu pensar que aquela galera suporta isso, cara. Pá, eu iria de novo? Nem a pau. Acho que tem que deixar... Eu tô com uma resistência ao frio zerada. Eu tenho... Cara, eu não saio de casa sem blusa térmica. Friozinho, eu não aceito mais passar. Mas vale a pena, cara. Porque é uma jornada assim... Só quem consegue entender o que é aquilo, cara. Ah, legal, Respirando um pouco, legal. mas- Galera, então, para você que acompanhou até aqui, fica uma reflexão. Talvez, né, Gustavo, a maior inovação da sua empresa precise não seja comprar uma tecnologia nova. Talvez seja mudar a forma que você enxerga o mercado, as pessoas e o valor que você entrega todos os dias. O maior ativo que tu tem dentro da tua empresa são as pessoas que estão nela. Se ele não for teu maior ativo, troca esses ativos. São as pessoas que estão dentro. Então, se esse episódio conectou com você, fez sentido para você, compartilhe aí com outros empresários, outros líderes aí. Egos Talks, gestão que conecta, porque a empresa organizada sofre menos.